Leiam comigo, por favor. 40 dias te dei cada dia por um ano. Segundo a Bíblia, um dia profético é igual a um ano literal, não é? Isso. Então, em profecia bíblica, um dia representa um ano. Então, 2.300 dias representam o quê? 2.300 anos. Não iremos nesta fase determinar quando começará o julgamento ou quando estes 2.300 dias começam, porque nesta fase eu quero focalizar os fatos e no capítulo 9 nós iremos determinar exatamente quando começa o fim dos tempos, exatamente quando o juízo final irá começar, exatamente quando começa este período chamado de purificação do santuário. Mas nesta fase, um anjo disse para o outro: quando a verdade sobre Jesus, o nosso Cordeiro sacrificado, sobre a sua misericórdia e perdão, e sobre o sacerdote que vive por nós no céu, e sobre a obediência e sobre o santuário será revelada. E ele disse: no fim de 2.300 dias ou anos, no fim dos tempos, haverá uma grande restauração da verdade. Mas mesmo assim, não é só um período de tempo que é mencionado aqui, mas também um evento. Os 2.300 anos desde o tempo de Daniel nos leva ao final dos tempos. Mas existe um evento, e este é chamado a purificação do santuário. Lembram-se que na nossa última lição, a Bíblia fala de dois santuários. O santuário terrestre, construído por Moisés, parecido com a maquete que temos aqui, e o santuário celeste, o verdadeiro santuário. Este santuário foi estabelecido por Deus. Então, a pergunta é: qual é o significado da expressão em Daniel 8,14, purificação do santuário? Cada dia, ovelhas eram sacrificadas no pátio do santuário. Cada dia, pecadores vinham ao pátio para sacrificar animais. Cada dia, o sangue dos animais era levado para o lugar santo, a primeira parte do santuário. Mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. E ele fazia isso no último dia do ano dos judeus, chamado Yom Kippur. Este era um dia muito especial. Prestem atenção. Cada parte do santuário representa alguma coisa sobre Jesus. O cordeiro sacrificado no pátio representava Jesus morto. Fora do santuário celeste, se quiserem, no pátio deste mundo. E então, após a morte de Jesus no pátio deste mundo, como o nosso cordeiro expiatório, ele subiu até ao santuário celeste como nosso sacerdote, porque Jesus é o cordeiro sacrificado e é o sacerdote que vive. Na Bíblia, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava perante a presença de Deus, diante da Arca do Concerto. Ali, diante da presença de Deus, no final do ano judeu, o povo se reunia para examinar pela última vez os seus corações, para a última purificação da alma, para um último comprometimento com a lealdade e a obediência. Continue marcando as suas Bíblias, porque tudo o que precisamos fazer para entender o santuário celeste é entender o santuário terrestre. Cristo morreu no pátio 2.000 anos atrás, quando uma cruz foi colocada no Monte Gólgota. Então Jesus subiu ao céu como o nosso sacerdote, na presença de Deus. E então, a Bíblia diz, pai e filho começaram um trabalho especial chamado purificação do santuário ou julgamento dos últimos dias. O que acontecia no santuário terrestre durante o período da purificação do santuário? Abram suas Bíblias em Levíticos. Nós iremos ler o livro de Levíticos, começando com Levíticos capítulo 16. Este é o último dia do ano judeu, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Levíticos capítulo 23.
Bom, leremos o verso 30. Aliás, Levítico 16, verso 30. Levítico 16, verso 30. Leremos o verso 23 logo. Levítico 16, verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este era o último dia do ano judeu. Este era um dia especial, o dia do juízo. Vejamos Levíticos capítulo 23. Todo o povo de Israel era chamado perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado para examinar seus corações perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado a apresentar-se limpo perante Deus. Notem Levíticos 23, verso 29. Começando com o verso 28 e daí o 29, Levítico 23, 28 e 29. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. E o que significa expiação? Bom, esta palavra significa com Deus. São três palavras que significam reconciliação do homem com Deus. Então preste atenção. A cada dia, pecadores vinham oferecer sacrifício, simbolizando o perdão de seus pecados. A cada dia, o sacerdote entrava no santuário, levando o sangue do cordeiro, e ele entrava representando a pessoa. Sim, os seus pecados eram perdoados. A cada dia as pessoas vinham desencorajadas e deprimidas por sua culpa, mas iam embora, sentindo-se livres, tranquilas, felizes e perdoadas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava perante o lugar santíssimo. Enquanto ele se apresentava perante a arca do concerto, todo o povo estava reunido ao redor do santuário, e eles vinham de suas tendas e reuniam-se ao redor do santuário e se ajoelhavam e oravam dizendo: ó Senhor, nós te amamos e queremos ser perdoados pelos nossos pecados, queremos ser completamente obedientes a Ti, queremos ser um com Deus, o que quer que seja que o Senhor nos peça, nós queremos ser completamente obedientes a Ti, nós queremos fazer o que Tu quiseres, Senhor. Nós queremos Te agradar, qualquer caminho que o Senhor nos mostre, queremos ser obedientes. Jesus disse: no fim dos tempos, após 2.300 dias, o santuário será purificado. Em algum momento durante o tempo do fim, algum momento antes que estes 2.300 dias terminem, uma expiação iniciar-se-á quando o tempo do fim começar, quando o juízo final começar. Mas em algum momento, quando o julgamento começar, no final dos tempos, Deus fará um último apelo aos homens e mulheres para irem a Ele e provarem a sua misericórdia. Um apelo para homens e mulheres provarem a sua graça, para homens e mulheres abrirem seus corações para Ele, porque Cristo será exaltado perante todo o mundo como Salvador do mundo novamente. A luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, sobre todas as tradições, sobre todas as religiões. Cristo será exaltado novamente como Cordeiro sacrificado, sob a luz da purificação do santuário, sob a luz do juízo final, sob a luz da última exaltação de Cristo. Cristo será exaltado como sumo sacerdote, aquele que nos conhece, aquele que nos entende, aquele que conhece todas as nossas preocupações e males, o sacerdote que representava o povo. E antes do fim dos tempos, Cristo será representado como sumo sacerdote que nos conhece, que nos entende, que conhece os nossos desânimos, os nossos desejos, solidões e depressões. Este Cristo será visto diante do trono de Deus, nos representando. Seu nome está no coração, seu nome está em sua mente. O seu nome está diante do trono de Deus com o seu sumo sacerdote. O sumo sacerdote judeu representava o povo. Cristo, o nosso sumo sacerdote, nos representa. Mas nos últimos dias, o santuário seria purificado. Toda a poluição religiosa produzida pelos homens seria completamente destruída. Todos os erros feitos por homens seriam descobertos. As falsidades ensinadas por professores religiosos seriam descobertas e banidas do santuário celeste. Nos últimos dias se ouviria o último apelo de Deus para realmente serem obedientes. O apelo do santuário, o apelo de Daniel, é o apelo de Jesus como nosso sacerdote.